Paz, igreja, como tem passado, hoje nós vamos iniciar uma nova etapa. Nós encerramos Salmos, ali trazendo todo um significado daquilo que ele pode nos apresentar. E hoje nós vamos começar a falar sobre o panorama do Novo Testamento. Mas eu quero criar algo com você. Nós vamos falar um pouco sobre a Bíblia, sobre algumas curiosidades, sobre aquilo que nós pensamos, sobre as suas divisões. E nessa aula nós vamos falar sobre a Bíblia. Na segunda aula em diante, nós vamos fazer o panorama dos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois nós vamos começar a analisar as parábolas. Então nós temos todo um cronograma aqui para abençoar a sua vida. Então, se você tem dúvidas a respeito da Bíblia, nós estamos aqui para poder te ajudar. Fechou? Vamos falar sobre o Novo Testamento? Vamos falar primeiro o que é a Bíblia, né? E é coisinhas básicas que muitas vezes nós não sabemos. A Bíblia ela contém os seus 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A palavra Bíblia ela vem do grego biblos, que significa livro. Então, Bíblia significa livro. Se você não sabe, isso é uma curiosidade que muita gente entende, mas outras não sabem, é que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Então, aí, uma das coisas mais conhecidas no mundo todo é a Bíblia. E ela foi escrita ali com as suas línguas no aramaico, no hebraico e na grega. O aramaico você vai encontrar muito ali no começo de Gênesis, e ali um pouquinho também você vê um pouco do hebraico. Algumas outras passagens você vê um pouco do aramaico, mas a língua ali que mais se apresenta no Antigo Testamento é o hebraico. E no Novo Testamento é o grego, a língua mais completa de todos os tempos, de todo o mundo. E a Bíblia, ela não foi escrita com capítulos e versículos, ela foram escritas num grande rolo, aquilo que nós vamos chamar de papiros. Então, nesse grande rolo foram escritos ali, foram escritas todas as experiências, tudo aquilo que Deus trouxe ao homem, e o homem transcreveu naqueles papiros, e foi inserido os capítulos e os versículos para que as pessoas pudessem se localizar. Então, ou seja, o que nós queremos aprender sobre Jesus? Vai lá no Evangelho de Lucas, você vai no capítulo 18, no versículo tal, para você entender tal referência. Então, ela não foi escrita propriamente dito com os capítulos e versículos. Eles foram colocados posteriormente para que as pessoas pudessem se localizar ao estar lendo ela. Qual é o fato interessante sobre a Bíblia? E eu quero ler para você que você possa entender isso muito claramente. Essa fonte ela foi tirada desse site, né? E ela é muito interessante. E olha só o que diz. Ninguém duvida da existência de César, Platão ou Homero, todos conhecidos na história. Platão aí é um dos personagens da filosofia mais citados também. Nós temos César, um grande imperador, e muitos outros. Então ninguém duvida da existência dessas pessoas. E ele vai continuar dizendo que nós baseamos na credibilidade dos escritos de César, de Platão e de Homero, fundamentado nos seguintes dados. Então, ou seja, ele deixavam seus escritos e as pessoas confiaram e entendiam que ele existiu a partir dos escritos, daquele que eles deixaram. E olha só que interessante. César escreveu entre 100 e 44 a.C. O fragmento mais antigo que temos de seu texto é de 900 depois de Cristo, uma diferença de 1000 anos do original. Possuímos 10 manuscritos de sua autoria. Platão escreveu entre 427 a 347 a.C. A cópia mais antiga que temos de seu trabalho é de 900 depois de Cristo, uma diferença de 1200 anos. Possuímos 7 manuscritos da sua autoria. Homero escreveu a Ilíada em 900 a.C. Temos a cópia mais antiga em 400 a.C., ou seja, 500 anos depois do original. Ao todo, em mãos, temos 643 manuscritos de Ilíada. Olha só do Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito entre 40 e 100 depois de Cristo. O manuscrito mais antigo que temos é de 125 depois de Cristo, uma diferença de 25 a 50 anos. Ou seja, os outros estavam dando de 500 a 900 anos de diferença, só que no Novo Testamento nós temos uma diferença pequena, de 25 a 50 anos do original.
E olha só, ao todo possuímos 24 mil manuscritos antigos do Novo Testamento. Então, seja, é muito maior do que aqueles do que César, do Platão e Homero. E as pessoas acreditam no manuscrito e acreditam que eles viveram por causa do que eles escreveram. E nós não temos o porquê duvidar da Bíblia, porque existem muito mais em uma porção pequena de tempo. Então a Bíblia é muito interessante para nos ensinar isso, porque nós podemos confiar, porque a Bíblia foi escrita e foram ali tiradas histórias da igreja, de Cristo, dos discípulos, dos mártires e de muitos outros. E qual é a divisão então? Me desculpe, eu coloquei Novo Testamento, mas é do Antigo. Qual é a divisão do Antigo Testamento? Temos o Pentateuco, que é dos primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Temos livros históricos, que são Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Nós temos os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Temos os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Temos os profetas menores, Oséias, Joel, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então nós temos esse Antigo Testamento ali, a história do povo de Jerusalém ali, do povo escolhido de Deus. Ele transpassa todas essas épocas, do Pentateuco aos profetas menores. Mas todos eles apontaram para Cristo Jesus. Por que Antigo Testamento e Novo Testamento? Isso é importante nós sabermos, porque essa divisão ela acontece por dois fatores. Primeiro, entre o Antigo Testamento, Malaquias, até o Novo Testamento, nós vamos ter um tempo que nós vamos chamar de período interbíblico, que é os 400 anos do silêncio de Deus, onde Deus não disse absolutamente nada. E ali você vai ver muitos escritos surgindo, como 1º, 2º Macabeus e etc., muitos outros. Então o que isso quer mostrar para nós? Que nesse tempo de silêncio, Deus estava se preparando para enviar o seu Filho. Então quando o Filho vem, é um novo testamento, uma nova aliança. Por isso nós temos o Antigo Testamento / Antiga Aliança e o Novo Testamento / Nova Aliança. E qual é a divisão do Novo Testamento? Nós vamos ver os evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós teremos um livro histórico, que é Atos, o avanço da igreja, ali, o ministério dos discípulos. Nós temos as epístolas paulinas, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses. As pastorais, que são 1º e 2º Timóteo e Tito, que inclusive nós estamos fazendo uma exposição nos cultos de quarta-feira. Nós temos Filemão, uma carta a Filemão. E nós temos as epístolas gerais, Hebreus, ao qual nós não sabemos qual é o autor específico. Muitos apontam para Paulo, mas nós não podemos fechar e dizer que realmente é Paulo, porque ainda há muitos pontos de interrogações. Então, Hebreus é como se fosse um autor indefinido. Então, nós temos Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas, e aqui não é Judas o traidor, é o outro Judas. E nós temos um livro apocalíptico, que é de Apocalipse, que fala a respeito dos últimos tempos. Então nós temos essa divisão. Então aqui nós precisamos entender 7 pontos que são importantíssimos que a Bíblia oferece para nós. Primeiro, a Bíblia é a única regra de fé e prática. O que isso quer dizer? Irmão, você não precisa de um livro de autoajuda, você não precisa de outra religião, você não precisa de outro caminho. Quem pode te auxiliar e te levantar, te fazer prosperar e te ensinar sobre Jesus, sobre salvação, é a Bíblia. Ela é a única regra de fé. Ela tem que ser a primeira em nossas vidas e a última em nossas vidas. Nós temos que andar segundo o que ela está dizendo. A Bíblia é totalmente inspirada por Deus. Muitas pessoas dizem que foram homens humanos que escreveram e podem conter erros, que é o terceiro ponto, que a Bíblia é inerrante. Mas não, a Bíblia ela foi inspirada por Deus. As pessoas transcreviam aquilo que Deus falava a elas, tanto através de voz ou através das histórias ali, das aparições de Deus, de acordo com relatos do Antigo Testamento.
E a Bíblia não contém erro, não contém ali dúvidas, não contém ali pontos de divergências, não. A Bíblia é inerrante, não há erro nela. E eu não estou falando isso sem base. As pessoas, historiadores, confirmam que ela é inerrante. A Bíblia é a resposta para os grandes questionamentos da humanidade. Então, se você quer saber para o que você foi criado, como você foi criado e por que você foi criado, a Bíblia traz isso para nós. A Bíblia vai falar sobre sofrimento, a Bíblia vai falar sobre o amor ao próximo, a Bíblia vai falar de muitos temas e ela tem as grandes respostas para os nossos questionamentos. A Bíblia é a revelação de Deus. Você não precisa buscar a revelação em nenhum outro lugar, a não ser na palavra de Deus. A Bíblia já está toda a revelação do Pai a nós. Basta nós lermos, estarmos em contato com o Espírito Santo para que Ele nos mostre aquilo que devemos caminhar e ser. A Bíblia ela é totalmente cristocêntrica. Desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está revelando o Messias, está revelando Cristo Jesus. 7. A Bíblia é a informação clara, precisa e confiável acerca do futuro de todas as coisas. Ou seja, a Bíblia não deixa dúvida alguma. Nós podemos crer, porque foi o Deus Pai que nos deu isso de presente para que possamos compreender a revelação da sua vontade através daquilo que está escrito na Bíblia. Amém, irmãos? Que essa aula de hoje possa ter aí sido uma apresentação, uma introdução e possa ter abençoado a sua vida. Agora, nas próximas 4 aulas, nós vamos falar sobre o panorama de Mateus, Marcos, Lucas e João, para que você possa entender mais a fundo também a respeito das parábolas. As parábolas são escritas de acordo com aquilo que Jesus fala, mas a forma como o autor descreve aquilo tem grande influência a partir da sua fala, da sua escrita, do povo ao qual ele está escrevendo também. Então, fique atento aí às próximas aulas para que você possa ser abençoado em nome de Cristo Jesus. Se você tem dúvida, não tenha medo, não tenha vergonha de nos perguntar, porque nós estamos aqui para te ensinar a respeito daquilo que nós acreditamos. Amém? Que Deus esteja abençoando a sua vida em nome de Jesus.